Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 10 de outubro de 2019, às 15 horas, 9 minutos e 30 segundos. Há expediente sobre a mesa, eu saio da função de presidente, me torno nesse momento secretário e eu mesmo vou secretariar os trabalhos. Projeto de lei do deputado Daniel Castro dispõe sobre procedimentos de segurança na utilização de equipamentos de elevação de carga, que menciona em estabelecimentos de atendimento ao consumidor e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Daniel Castro inclui o Encontro Internacional Missões de Brasília no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do deputado Roosevelt Vilela concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Joy Vale Carlo Viana. 2 indicações do deputado Hermeto. 8 indicações do Eduardo Pedrosa. 1 indicação da deputada Jaqueline Silva. 8 indicações do deputado Daniel Castro, 11 indicações do deputado Daniel Donizete, 11 moções do deputado Daniel Donizete. Requerimento do deputado Roosevelt Vilela. Requer a realização de sessão solene em homenagem aos tabeliães e registradores a ser realizada no dia 6 de novembro de 2019, às 19h30, no plenário da Câmara Legislativa. Ata sucinta da 88ª reunião ordinária, em 9 de outubro de 2019. É o que há, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Não havendo número de deputados suficientes para iniciar a sessão, contando neste momento apenas com a presença dos deputados Reginaldo Veras, Leandro Graz e Valdelino Barcelos, declaro suspensa a sessão por até 30 minutos. Reabro a sessão e convido para fazer uso da palavra. Vai, Leandro. Você quer falar? Eu quero. Passo aqui a presidência para o deputado Leandro Graz. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Reginaldo Veras para fazer uso da palavra pelo bloco Sustentabilidade e Trabalho. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Hoje trago aqui uma fala inédita e irônica. Que a saúde pública do Distrito Federal está colapsada por vários fatores, todos nós sabemos. Mas o governo do Distrito Federal acaba de inaugurar uma política de saúde pública inédita no planeta Terra, que, na lógica de quem governa, deve ser a solução para todos os males desse importante serviço público, a saúde pública. Mais uma vez, o governo do Distrito Federal exonerou das suas funções, agora, o diretor do Hospital Agarram, o Hospital Regional da Asa Norte, Dr. Sócrates Ornelas, e exonerou também de sua função o superintendente da região central de saúde, o Dr. Luciano. 2 empenhados e competentes servidores públicos que se dedicam com afinco à sua função e trabalham arduamente na tentativa de diminuir a precarização e o abandono da saúde pública e daquele hospital. E o porquê da exoneração desses 2 servidores? Porque o ar-condicionado do centro, o ar-condicionado da parte de cirurgia do centro cirúrgico não está funcionando, submetendo os médicos cirurgiões a fazerem os procedimentos em temperaturas que chegam entre 37 e 40 graus. Agora, por que o ar-condicionado não funciona? Porque é o mesmo sistema, senhoras e senhores, há 38 anos.
o diretor do hospital e o superintendente encaminharam vários ofícios à Secretaria de Saúde pedindo para que o ar-condicionado fosse reparado. Nada foi feito, a coisa não funciona, mas o governo do Distrito Federal, no imbróglio, numa tentativa de ludibriar a opinião pública, exonera os 2 servidores que nada a ver tem com a situação. Desde quando o doutor Sócrates Ornelas e o doutor Luciano é técnico em ar-condicionado? Desde quando algum gestor público consegue consertar alguma coisa sem recurso? Então o governo do Distrito Federal inaugura uma política pública inédita no mundo, de, ao exonerar servidor, achar que o problema está solucionado. Não é assim que se administra o Distrito Federal, não é assim que se administra a saúde pública. O único culpado por a coisa não funcionar nesse momento é o governo do Distrito Federal, que tenta enganar a população, transferindo a culpa para os servidores públicos que trabalham com afinco e que não podem ser castigados por esse governo. Mas a população, deputado Chico Vigilante, não é boba não. Ela está observando tudo. E a gente assistindo ao programa local, o DRF-TV, a população está lá mandando seus e-mails, deixando claro, desde quando exonerar o diretor do hospital é que vai levar a saúde pública a melhora. Até porque no Agarran já passaram 3 e a situação só piora. Então, se tem alguém incompetente, são os gestores públicos da área de saúde, é o governo do Distrito Federal. Uma parte para o deputado Chico Vigilante. Deputado Reginaldo Veras, eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento. E eu estava conversando há pouco e até brinquei de que parece que tem um triturador no Palácio do Buriti para triturar a gente, né? Não dão condição nenhuma para que os profissionais desenvolvam suas funções. É um alto risco ser diretor de hospital hoje, ou de regional de saúde. Não descentraliza os recursos. Fica tudo centralizado na Secretaria de Educação, e o secretário até pode ser muito competente, mas tem na Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde pode até ser muito competente, deputado Reginaldo, mas tem uma equipe de gente incompetente dentro da Secretaria. Ontem, essa semana toda, eu travei a maior briga da questão do pagamento dos terceirizados. Primeiro, eles não mandam o pedido de orçamento para o secretário da Fazenda. Quando a gente provoca o secretário da Fazenda, no bom sentido, para que aí ele pede o orçamento, mesmo depois que ele manda o orçamento, eles não executam. E a questão das lâmpadas, a questão do ar-condicionado das salas de cirurgia, a culpa não é do diretor, é da manutenção e os contratos. O executor dos contratos não são os diretores dos hospitais. Portanto, está na hora do governador, se quer fazer direito, descentraliza. Passa recurso diretamente para o diretor dos hospitais e das regionais, para que as coisas funcionem. Portanto, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Chico Vigilante. Incorporo o discurso de Vossa Excelência ao nosso e fica o recado. Não é possível que o governo do Distrito Federal vai ficar com essa atitude infantil, insana, inconsequente, de tentar enganar a população, jogando para os servidores a culpa da incompetência do governo e do Estado. Obrigado, presidente. Dando prosseguimento ao comunicado de líderes, deputado Roosevelt Vilela, do bloco Brasília em Evolução. Deputada Jaqueline Silva, pelo PTB. Deputado Jorge Viana, pela liderança da maioria. Deputado Chico Vigilante, pelo bloco Democracia e Resistência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero falar mais uma vez de um assunto que é muito caro aos trabalhadores brasileiros. Que a questão do Brasil hoje não tem uma política salarial para o reajuste do salário mínimo. Nós tínhamos no governo do presidente Lula e depois da presidenta Dilma
nós tínhamos uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo crescia reajustado de acordo com a inflação e mais o crescimento do PIB. Fazia a média do crescimento do PIB, mais a inflação e reajustava o salário mínimo. Isso puxava todos os salários para cima. Com a política do Paulo Guedes, seguidor do capitão Capiroto, né, eles agora acabaram com a política de valorização do salário mínimo. A LDO, que foi aprovada no Congresso Nacional ontem, o que me assusta é os deputados e senadores se curvarem a isso, não tem reajuste acima da inflação para o salário mínimo. Portanto, é a desvalorização do salário mínimo. Num país de um salário mínimo miserável, extremamente defasado. Aí há de dizer, mas não tem inflação. Quem disse que não tem inflação? Os índices que ficam mostrando deflação é porque ninguém está comprando nada. Você vai nos mercados hoje, está vazio, e principalmente a classe média brasileira sabe o que está pagando dessa política desastrada. Portanto, eu espero que esse país acorde para essa realidade que a gente está vivendo. Segundo ponto que eu quero tratar no dia de hoje é com relação a uma audiência que nós fizemos aqui, uma sessão solene de lançamento aqui nessa casa hoje, pela manhã, da Frente Parlamentar em Defesa das Empresas Estatais do Distrito Federal. Nós temos a assinatura de 9 deputados. Dentre eles, a deputada Arlete, deputado Reginaldo Veras, deputado Leandro Graça, eu, deputado Fábio, deputada Garcia Maia, deputado Roosevelt e outros. No entendimento nosso, e isso está patenteado, qualquer empresa do Distrito Federal, para ser privatizada, tem que passar por essa casa. Portanto, o governo do Distrito Federal, que fica falando que vai privatizar a SEB, ele não pode vender a SEB porque a SEB não é dele. A SEB é patrimônio do povo do Distrito Federal. Logo, ele não pode vendê-la. Para vender, ele tem que pedir autorização dessa casa. E nós já temos 9 deputados, porque ontem o deputado João Cardoso aderiu também à frente, contra a privatização. Somos 24 deputados, o governo precisa de 16 e temos 9 que assinamos nos posicionando contra a privatização. Logo, não passará a privatização aqui. Portanto, está na hora do governador Ibanez, que é um bom advogado trabalhista, chamar as entidades para negociar o futuro das empresas. Os trabalhadores não se negam a ajudar na recuperação das empresas. Agora, não aceitam, em hipótese nenhuma, a entrega dessas empresas que são patrimônio do povo do Distrito Federal. E nós vamos estar aqui vigilantes, mais do que vigilantes, para impedir essa privatização maléfica que está sendo pensada pelo governador Ibanez. Na verdade, o governador Ibanez vai lá no capitão Capiroto e no Paulo Guedes, e eles ameaçam o Ibanez como ameaça todos os 27 governadores. De que só terá recurso se entregar as estatais. Na verdade, é chantagem. E o governador eleito democraticamente não pode aceitar passivamente ser chantageado pelo presidente que já perdeu toda a legitimidade do voto, pelo tanto de besteira que fala e que faz. Que é esse capitão Capiroto, que eu desconfio que saiu das profundezas do inferno para atanasar o povo brasileiro. Obrigado. Encerrado o comunicado de líderes, passo agora para o comunicado de parlamentares. Não, ainda retomando o comunicado de líderes, convido a deputada Arlete Sampaio para falar pela liderança da minoria. Em nome do presidente Rafael Prudente, acabei de inaugurar
na entrada aqui do foyer, uma exposição de fotos de mulheres que foram vitimadas pelo câncer de mama e tiveram as suas mamas retiradas e reconstruídas e se salvaram do câncer a partir do tratamento que puderam realizar. Isso é muito importante a gente lembrar nesse Outubro Rosa, porque a gente está vivendo uma realidade em que essa Casa Legislativa, por muitas vezes, aprova leis extremamente bem intencionadas, de que as mulheres tenham acesso ao tratamento, no máximo no prazo de 30 dias, que tenham isso e aquilo, mas a realidade nua e crua hoje é que os nossos mamógrafos estão quebrados, que as mulheres têm dificuldade de ter acesso até mesmo a uma consulta com o ginecologista para que ele possa examinar essa mulher, possa encaminhá-la para a realização dos exames. Quando encaminha, o sofrimento é enorme para que os exames sejam realizados. O Tribunal de Contas da União fez uma análise que 44% das mulheres com câncer de mama no Sistema Único de Saúde já são diagnosticadas em estágios avançados, nível 3 e 4 da doença, o que dificulta a efetividade do tratamento. Então, eu penso que é extremamente oportuna essa amostra aqui na entrada do foyer da Câmara Legislativa, que nós possamos divulgá-la para que as pessoas venham ver, para que a gente tome consciência de, mais do que fazer lei, exigirmos fiscalização de um direito que as mulheres têm, direito à vida. Todos aqueles que dizem defender a vida, nós temos agora a obrigação de defender a vida das mulheres que estão morrendo por doenças que poderiam ser evitáveis. Tanto o câncer de mama como o câncer de colo de útero tem matado mulheres quando elas poderiam estar vivas desde que diagnosticadas precocemente e tratadas em tempo hábil. E essa dificuldade de acesso ao tratamento é mais grave ainda. Porque vocês imaginam a fila que tem na rede pública de saúde para fazer uma radioterapia, para fazer uma quimioterapia. Então, hoje, mais do que fazer leis, é o nosso dever, nossa obrigação de fiscalizar a oferta de serviços básicos às mulheres para que elas não sejam vitimadas por cânceres que poderiam muito bem ser evitados ou tratados em tempo hábil, garantindo a vida dessas mulheres. Então, eu queria fazer esse depoimento, posto que o presidente Rafael pediu que eu inaugurasse a mostra, e eu o fiz, mas me comprometendo a vir aqui falar um pouco sobre essa temática. Muito obrigada. Encerrado o comunicado de líderes, passamos para o comunicado de parlamentares. Convido para fazer uso da palavra o deputado Valdelino Barcelos. Só espere para a gente ler, então. Deputado Daniel de Castro. Deputado Eduardo Pedrosa. Deputado Leandro Graz. Tem um negócio aí para ler? Tá. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos. Agradecer aqui a deputada Arlete por ter se manifestado e se posicionado em relação à importância do tratamento do câncer de mama e todos os tipos de câncer que afetam hoje centenas de milhares de pessoas aqui no Distrito Federal. Também agradecer ao deputado Reginaldo Veras por ter chamado a atenção em relação à demissão do superintendente e do diretor, que ambos faziam um bom trabalho, faziam o que estava ao alcance deles, e mais uma vez, de forma impetuosa, o governador dá uma resposta sem resolver os problemas. E aí, dando sequência à reflexão sobre a saúde pública, mais uma notícia que foi veiculada sobre a catástrofe na gestão da saúde pública no Distrito Federal, informando aqui no Portal Metrópolis que nós temos hoje uma situação dramática de pacientes hepáticos que vão ter a sua hemodiálise suspensa. No Hospital de Samambaia, são 33 pacientes que terão o seu tratamento interrompido, 33 pacientes que portam hepatite, por falta de pagamento da Secretaria de Saúde, as clínicas, as empresas que prestam esse serviço terceirizado. Aí eu fico me perguntando, dinheiro para pagar os super salários do IGES-DF tem. Salários que ultrapassam, inclusive, o teto constitucional. Para isso tem dinheiro, para pagar os mega hiper salários do IGES-DF. Agora, os recursos para pagar os contratos, para comprar os equipamentos necessários, inclusive o ar-condicionado
do Agarram para agilizar os elementos mais essenciais da atenção em saúde, não tem dinheiro, ou talvez não se tenha a vontade de executar o recurso. Há poucos dias eu falava aqui sobre como que a falta de educação, a falta de acesso à educação mata o sonho das pessoas. E agora a gente vê o governo também, pela falta de gestão, pela falta de vontade política, pela falta de organização, matando literalmente as pessoas, tirando-lhes a vida. E aí é interessante observar a dinâmica, o método, a forma como o governador trata os problemas da saúde pública. Troca as pessoas. Exonerou o diretor do Hospital da Ceilândia há poucos meses, praticamente nada mudou. Aí agora exonerou o superintendente, exonerou o diretor do Hospital da Asa Norte. Resposta sem solução. Quem é que vai exonerar o governador? Quem é que vai demitir o governador? Porque nada muda. Ele sai exonerando porque ele tem a caneta. Vai chegar um momento que a população vai querer exonerar o governador, demitir o governador. Porque do jeito que as coisas estão caminhando, vai ser isso. As coisas não mudam, os problemas persistem, as respostas que ele tanto prometeu durante a campanha não são dadas. Ao contrário, ele deu outras respostas diferentes daquelas que ele prometeu. Hoje a gente estava falando aqui mais uma vez sobre as privatizações pela manhã. Havia feito um compromisso de não privatizar e está privatizando. Como fez o compromisso, falava tão mal do Instituto Estadual de Base, que aquilo era um ninho de corrupção, que aquilo lá era um poço de falta de transparência. Aí ampliou o Instituto Estadual de Base, transformou no IGES-DF. É o governo da mentira, é o governo da trapaça, é o governo da incoerência. Esse é o governo ibanês. O governo da incoerência. O governo da fraude eleitoral, o governo do estelionato eleitoral. Esse é o governo ibanês. O governo que mentiu para o povo do Distrito Federal na campanha. Um governador que me parece cuidar mais dos seus negócios do que da vida da população. A gente está vendo lá o sofrimento, o deputado Fábio Félix, que também acompanha esse caso, o sofrimento da população de Santa Luzia. Chegou lá na campanha, tem vídeo. Eu vou resolver aqui, pá, vocês vão ser organizados, realocados. Tá lá, quase 25 mil pessoas. Sem água. Sem água. Como é que o governo do Distrito Federal vai resolver a vida daquelas pessoas que moram em Santa Luzia? Porque prometer é muito fácil. Chegar na campanha e fazer promessas é muito fácil. Agora, construir soluções, mobilizar, não é fácil, a gente sabe. Então, não prometa coisas fáceis para problemas difíceis. Não prometa soluções simples, se você não vai conseguir executar. Fica aqui o registro para que a Secretaria de Saúde resolva essa situação das pessoas que estão em tratamento de hemodiálise, os doentes que têm hepatite, problemas do fígado, problemas no pâncreas, estão dependendo desses pagamentos para poderem sobreviver. É muito grave. Até agora não tem um projeto para a saúde, não tem uma proposta para atenção primária. Só existe IGES, né? Como se o IGES fosse resolver tudo, sem transparência, com super salários. Vamos ver o IGES daqui a um tempo, o que vai ser o IGES. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leandro. Convido para fazer uso da palavra o deputado Fábio Félix. Senhor presidente Reginaldo Veras, todo de preto hoje, né? Um look novo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados que estão aqui hoje, eu queria primeiro dizer para vossas excelências que o nosso mandato vai buscar uma nova estratégia para debater as emendas parlamentares a partir do ano que vem. A nossa ideia é uma ideia piloto, um teste, né, aprendendo com algumas experiências dessa casa e do Brasil, para que as emendas sejam mais transparentes, participativas, para que as pessoas tenham, de alguma forma, uma conexão maior com a execução das emendas parlamentares. As emendas são algo, às vezes, muito distante das pessoas, da população, que não entendem exatamente como o parlamentar executa. É algo que, para nós, tem uma importância muito grande, né? E, às vezes, a emenda também fica refém da boa vontade do executivo para fazer a execução da emenda. Então, nós lançamos hoje um edital de emendas que chama Realize, que é para buscar emendas na cultura, para fortalecer projetos culturais que já estão num valor baixo, onde a Secretaria de Cultura já tem interesse nesses projetos, podem ser executados, e um edital para o PEDAF, para que as pessoas possam inscrever os seus projetos no PEDAF
e, de alguma forma, terem eles executados também, né? Porque a gente vai fazendo diálogo e a negociação com secretarias para que esses projetos sejam executados. A gente sabe que um edital ele cumpre um papel importante, porque ele dá uma dimensão para o processo de escolha das emendas parlamentares, que não é só a nossa arbitrariedade, que não é só a decisão do parlamentar, do gabinete, do mandato pelos melhores projetos. O edital Realize, que está no ar já, a gente colocou um valor teste, piloto, para a gente também não gerar falsas expectativas nas pessoas. Um edital que tivesse um valor muito alto, onde as expectativas não vão ser cumpridas, porque, de fato, a gente prefere, nesse primeiro momento, a gente está, inclusive, aprendendo a lidar com o processo das emendas parlamentares, que não é um processo que depende só dessa casa, infelizmente, né? É importante que se diga que as emendas parlamentares, parte delas é impositiva e, infelizmente, não tem sido executada. Mas é essa um pouco a nossa escolha nesse momento. Federal Áurea Carolina, do edital também do deputado Marcelo Freixo, Experiências pelo Brasil, a gente resolveu lançar esse edital hoje. Então, eu queria comunicar aos parlamentares, aos servidores, e que também, quem tiver sugestões, colaborações, a gente está à disposição para fortalecer esse edital. Eu queria falar de um outro tema, que eu já falei essa semana, e acho que é muito... Mais uma vez, queria aqui falar das eleições para o Conselho Tutelar. Primeiro, saudar a todas as conselheiras e conselheiros que foram eleitos na eleição, um instrumento fundamental, um instrumento de diálogo com os territórios, de proteção do direito da criança e do adolescente em cada território desse país, e a trajetória para a eleição desses 40 conselhos e 200 conselheiros e conselheiras agora foi uma trajetória longa que eu pude acompanhar dentro do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas existe um órgão que organizou as eleições do Conselho Tutelar. E esse órgão é o CDCA. Ele organiza com muitas dificuldades esse processo, porque em vários governos, sequer o CDCA encontrou o governo como aliado na organização do processo. Muitos governos tentaram até barrar a realização do processo de escolha de conselheiros e conselheiras, e o CDCA sozinho, com muita luta, conseguiu bancar a realização desse processo. A história, como é um processo ainda muito pouco profissionalizado, institucionalizado, o CDCA sempre buscou estratégia transparente, correta, esse processo de consulta comunitária. Não só a consulta e a eleição, mas ele vem desde a prova de aptidão até a consulta. Então, são algumas fases desse processo. Então, eu queria hoje homenagear os da criança e do adolescente, que há pelo menos 4 eleições de conselhos tutelares vem enfrentando inúmeros desafios nessa área. Tem uma carta aqui escrita... Uma carta que homenageia os órgãos que fazem parte desse processo. Os órgãos são o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Tribunal Regional Eleitoral, que topou ser parceiro dessa eleição de 2019, e também o Ministério Público do Distrito Federal, através da Promotoria da Infância e Juventude, que são várias promotoras, deputada Arlete, como a promotora Luísa de Marilac, a promotora Leslie, a promotora Rosana e outras promotoras que se dedicam também na construção, na transparência e fiscalização do processo de consulta para os conselhos tutelares. Eu sei, já estive lá dentro, quando o governo não investe no CDCA, como é difícil você desenvolver um trabalho para que os projetos sejam executados, para que a eleição do Conselho Tutelar aconteça. Eu passei por isso, essa foi a minha experiência. E hoje eu queria homenagear o CDCA-DF, os movimentos da infância e juventude do Distrito Federal, que se dedicaram muito para que a gente tivesse a maior eleição participativa do Conselho Tutelar da história. A gente sabe que ainda existem muitas imprecisões, muitos problemas que precisam ser resolvidos.